Porque esse companheiro, ele é bem a materialização disso, porque ele sai no momento, se não me engano, ele é de 79, logo no período de abertura política, assim, e é um grande sucesso de venda, né? E o que é esse companheiro, ele tem eu vejo alguns méritos no livro, é um livro interessante para se ler, mas ao mesmo tempo, além dele mostrar que eram jovens românticos, ele passa a visão de que o Gabeira, ele era como se fosse um onipresente, já sabendo tudo o que ia acontecer, já sabendo as coisas que iam se passar, já sabendo aquela tresloucada aventura que era tudo aquilo, e que eu acho que, na verdade, ele um pouco se descola do processo histórico que ele formou. E a esquerda armada ficou muito caracterizada como uma esquerda que desprezou ou limitou o exercício teórico, o exercício da prática intelectual para tentar realizar a revolução no Brasil. E no livro, especificamente a partir da trajetória da dissidência da Guanabara, eu tento mostrar que, na verdade, a gente deve relativizar essa visão que se tornou corrente, de que foi uma esquerda que priorizou a ação em detrimento da teoria, que priorizou a prática em detrimento da teoria. Isso, em parte, é verdade, porque muito em contraposição à prática política do PCB, que era considerado como o responsável pela conjuntura que deu no golpe de 64, essa esquerda, para se tornar efetivamente revolucionária, ela disse que teria de ir à prática. E a prática, muito influenciada pela Revolução Cubana, a prática era uma prática armada, uma prática de construção do foco guerrilheiro, especificamente no campo. Mas eu tento traçar também que, para a própria opção, como eu posso dizer isso, para a própria opção pelas armas, havia todo um aparato, um corpo teórico que dava sustentação para isso. Não era simplesmente a Revolução Cubana, apesar da Revolução Cubana ter uma forte influência, não era simplesmente a Revolução Cubana que apontava a perspectiva armada como a perspectiva possível de realizar a revolução no Brasil. Havia várias referências teóricas que sedimentavam essa visão. Por exemplo, a gente pode dizer a teoria da dependência, que não a teoria da dependência do Fernando Henrique Cardoso, mas a teoria da dependência do André Gunder Frank, por exemplo. O que ele dizia era que o sistema capitalista, ele produz, na mesma medida, desenvolvimento e subdesenvolvimento. Há toda uma cadeia de exploração que o país mais explorado são os países da periferia do sistema. E, teoricamente, são esses países que, por serem os mais explorados, é o que vão ter a capacidade de fazer a revolução. Então, nesse momento, é um momento muito específico e chave da década de 60, é que os países da periferia do sistema, eles passam a ser vistos e passam a ser considerados como a vanguarda no processo de internacionalização do socialismo. Então não era só uma perspectiva de que a Revolução Cubana deu certo e que a Revolução Cubana mostrava os caminhos, era uma perspectiva de que o mundo caminhava para o socialismo e que naquele momento específico, Cuba, Vietnã, China, davam toda uma característica de que não só o mundo caminhava para o socialismo, mas que o papel de locomotiva da história estava na mão dos países periféricos. E isso acoplado com a visão de capitalismo no Brasil, que era um capitalismo estagnado, a visão do Celso Furtado de estagnação do capitalismo brasileiro, que é o que o Daniel Arão Reis vai chamar de a utopia do impasse, tudo isso caracterizava uma visão de que o capitalismo brasileiro estava no impasse. A ditadura brasileira era uma tentativa do capitalismo sobreviver, principalmente baseado na repressão. E se o capitalismo brasileiro estava no impasse, a única perspectiva de resolver esse impasse era destruindo o capitalismo. Então, o que eu procuro, o que eu acho que é importante para a gente consolidar na historiografia sobre as esquerdas armadas brasileiras é que eles não eram jovens românticos, ingênuos ou que tentaram tomar o céu de assalto baseados exclusivamente na vontade de uma juventude que foi ingênua. Havia todo um aparato teórico e havia todo um... Eles estavam respirando um ar na década de 60 que era um ar que mostrava que não era só possível fazer a revolução no Brasil pela via armada, mas era a única maneira possível. E foi assim que eles perceberam que poderiam tentar transformar o Brasil num lugar mais justo, um lugar mais igual. A trajetória da maioria deles mostra isso, eles jogaram tudo o que eles tinham e o que eles até não tinham nessa tentativa. Então eu acho que talvez o que eu mais gostaria que ficasse desse trabalho é que havia toda uma conjuntura, não só uma conjuntura política e socioeconômica, mas havia uma conjuntura teórica que dava sustentação para que esses grupos tomassem as atitudes que tomaram.
Que esse companheiro ele é bem a materialização disso, porque ele sai no momento, se não me engano, ele é de 79, logo no período de abertura política, assim, e é um grande sucesso de venda, né? E o Que é esse companheiro, ele tem eu vejo alguns méritos no livro, é um livro interessante para se ler, mas ao mesmo tempo, além dele mostrar que eram jovens românticos, ele passa a visão de que o Gabeira, ele era como se fosse um onipresente, já sabendo tudo o que ia acontecer, já sabendo as coisas que iam se passar, já sabendo aquela tresloucada aventura que era tudo aquilo, e que eu acho que, na verdade, ele um pouco se descola do processo histórico que ele formou. Eu acho que esse é talvez esse seja a grande deficiência do livro, né? O César Benjamin, que foi militante dessa organização que eu estudei, ele comentando sobre isso, ele diz o seguinte: é muito fácil a gente contar a história a partir da perspectiva da cozinha. Se a Revolução Cubana não tivesse tido sucesso, seria muito fácil a gente contar a história do desembarque, do Grama, por exemplo, que tinha tanta gente dentro da embarcação que ela atolou antes de chegar. Seria muito fácil a gente contar de uma forma que seria completamente ingênuo da parte deles, seria completamente equivocado. Mas como ela deu certo, a gente conta a história de uma outra forma. Então a gente tem que superar uma perspectiva de que porque a esquerda armada fracassou, porque o projeto revolucionário de esquerda armada fracassou, a gente tem que superar essa perspectiva de que eles eram única e exclusivamente jovens, e por serem jovens eles eram ingênuos e românticos. Havia todo um clima que possibilitava que jovens da faixa do caso do César Benjamin, que era uma exceção, mas de 14 anos ele ingressou na organização, até 24 anos, 25 anos, que era mais ou menos a média dessa organização que eu estudei, havia toda uma conjuntura que possibilitou e que inclusive empurrou esses jovens para tomarem essa decisão. Primeiro, o que eu acho que me levou para analisar essa organização específica foi que eu acho que ela tem uma especificidade. Primeiro, é pelo fato de que ela é praticamente, na sua totalidade, provinda do movimento estudantil do estado da Guanabara, que hoje, na verdade, é a cidade do Rio de Janeiro. Então, ela é uma das organizações com maior participação estudantil de todas as organizações, porque, na verdade, ela é muito radicada nos centros acadêmicos de filosofia e do direito da antiga Universidade do Brasil, que hoje é a Federal do Rio de Janeiro. E eu acho que, em parte por essa raiz social muito dentro do movimento estudantil, eu acho que ela trabalha com essa relação com a teoria de uma forma um pouco diferente. Eu percebi, analisando os primeiros documentos, que ela era uma organização que tinha uma capacidade ou tinha uma vontade maior de se aprofundar teoricamente para encontrar os caminhos para a Revolução Brasileira. Então, como eu já tinha esse approach inicial, eu escolhi a organização para tentar desenvolver essa questão. A hipótese era essa, que ela era uma organização um pouco particular, justamente por ter uma perspectiva um pouco mais teórica que as demais organizações, do contexto da esquerda armada. Então, a partir daí, eu delimitei o período que ela rompe com o PCB, que isso eu acho que talvez seja bom até dizer, que depois do golpe de 64, várias dissidências estudantis vão se formar no interior do PCB. Eram militantes do PCB, das universidades do Brasil todo, que começam a formar frações dentro do PCB e que, na sua grande maioria, vão romper com o partido logo em seguida. Então, a dissidência da Guanabara é uma dessas dissidências que é radicada no estado da Guanabara. Então, a partir daí, eu desenvolvi o recorte temporal de 66, que é quando a organização rompe formalmente com o PCB e se torna uma organização autônoma, até 72, que é quando a luta armada é excluída do horizonte político da organização, e isso já no exílio chileno, em Santiago. Mas o período de enfoque maior do trabalho é 69 a 72, que é quando a organização opta formalmente pela luta armada. Então, a partir daí, a partir do recorte temporal, eu comecei a buscar as fontes que poderiam me ajudar nesse trabalho. Eu me baseio de uma forma até significativa em entrevistas orais. Eu realizei algumas entrevistas orais e me beneficiei de outros pesquisadores que fizeram bastante entrevistas. A Denise Hollenberg fez algumas entrevistas mais especificamente sobre o exílio.
mas que me auxiliaram, principalmente sobre treinamento de guerrilha em Cuba, que alguns dos militantes fizeram. O Marcelo Ridente realizou bastante entrevistas para o trabalho dele, o Fantasma da Revolução Brasileira, que eu também usei bastante. E eu mesmo realizei algumas entrevistas do trabalho, que são importantes porque, apesar dos documentos políticos da organização que eu também analisei, eles, em alguma medida, eles dão uma coloração humana para aquilo, porque no limite foram os seres humanos que fizeram aquilo, foram indivíduos historicamente situados, que tinham vontades individuais, que estavam ali jogando um papel também. Então eu acho que a entrevista oral ela tem essa perspectiva de dar uma coloração importante para o trabalho, que os documentos políticos, pela rigidez até das análises teóricas, análises conjunturais, etc., isso escapa um pouco. E também uma outra fonte super importante, que é uma fonte que inclusive está completamente digitalizada, é o acervo do Brasil Nunca Mais, que é um acervo importantíssimo sobre os processos do Supremo Tribunal Militar. Lá, eu acho que, se não me falha a memória, são 710 processos no total, e 32 são sobre a dissidência da Guanabara, o MR8, né? Que eu analisei todos para realizar o trabalho. Então, isso também foi super importante porque mostra, em alguma medida, como a repressão vai se estruturando para... Ele cuspiu aqui? Acho que não. Ele cuspiu. Vai se estruturando para lidar com essas organizações que começavam a aparecer no contexto político brasileiro. E, além disso, quando os militantes eram presos, eles eram obrigados a dar depoimentos de próprio punho. E isso, em alguma medida, me deu a possibilidade de mapear certas coisas que não apareciam nos depoimentos orais, nas entrevistas orais. Então, apesar de até inclusive colocar essa ressalva, porque eram depoimentos, na maioria das vezes, ou na totalidade das vezes, obtidos a partir de coação física ou psicológica, em alguma medida, os depoimentos, no calor do momento, traziam algumas informações que eram importantes para eu conseguir mapear algumas coisas que acabam escapando da memória, porque a maioria das entrevistas que eu analisei, elas já tinham uma diferença temporal de 20 ou 30 anos. Então, a memória também a gente sabe que é uma coisa seletiva e ela acaba esquecendo coisas. Então, esse material foi importante para conseguir entender esse processo ali no calor do momento também. Então, basicamente, as fontes foram essas: as entrevistas orais, os documentos políticos da organização, que estão em alguns arquivos diversos. Um arquivo que me foi muito importante foi o Arquivo de Memória Operária do Estado do Rio de Janeiro, que eu acho que está ligado ao UFRJ. O ASMOB, que está no Centro de Documentação da Unesp, em São Paulo. E a coleção do Daniel Arão Reis, que está no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Ali, nesses 3 arquivos, eu acho que tem uma boa quantidade de documentos relativos não só à esquerda armada, mas relativo à militância política nesse período, e que são um bom apanhado do que foi produzido na época por essas esquerdas. A organização ela vai romper com o PCB em 66, ela se torna ali uma organização autônoma, mas ainda a perspectiva da luta armada ainda não está consolidada. Na verdade, ainda não existe nenhuma perspectiva teórica que está fundamentando essa opção, que vai só se consolidar em 69. Então, de 66 a 68, a organização vai adquirir um grande protagonismo no movimento estudantil da Guanabara, vai se tornar, junto com a ação popular, vai se tornar a principal vanguarda nesse processo que é um crescimento vertiginoso das manifestações estudantis, que vão culminar na passeata dos 100 mil em junho de 68. Né? Ela vai atingir um grande protagonismo nesse movimento que vai atingir o ápice em 68, só que a partir do refluxo do movimento estudantil, na segunda metade de 68, começa a se colocar cada vez com mais força a perspectiva de o que a organização vai fazer em seguida. E outras organizações já tinham optado pelas ações armadas, que é o caso da LN e da VPR. Então isso, em alguma medida, além de uma perspectiva que já vinha se consolidando dentro da organização de que só a ação armada poderia efetivamente tornar a esquerda brasileira uma esquerda revolucionária, a pressão que essas organizações que já estavam na luta armada e o próprio refluxo do movimento estudantil colocam isso na ordem do dia. E aí, no início de 69, e especificamente em abril de 69, acontece a terceira conferência da organização, que é a conferência que vai efetivamente produzir um documento político que propõe a luta armada como a estratégia necessária para realizar a revolução. Então, a partir daí, eles começam a desenvolver
as primeiras ações armadas, que eram ações consideradas ações de expropriação para conseguir obter dinheiro para dar suporte ao processo revolucionário em alguma medida. Então essas primeiras ações no início de 69, elas são ações de expropriação bancária, são ações de expropriação de restaurantes, ações de um caráter muito mais para obtenção de dinheiro. Inclusive, em agosto de 69, há uma ação que enfim, é uma ação muito simbólica. Existiam deputados do MDB, se não me engano ele chamava Edgar Magalhães, e ele tinha umas coleções de obra de arte na casa dele. Todo mundo sabia disso, que ele tinha obras inclusive valiosas na casa dele. E aí a Vera Silva, ela se passa por uma repórter de uma revista, que na época eu acho que era a revista Realidade. Ela disse que queria fazer uma reportagem na casa dele com as obras de arte. Ele topa, porque em alguma medida ele queria se vangloriar das obras que ele tinha na casa dele. E isso tudo era um pretexto para eles fazerem uma ação para roubar o cofre dessa casa. E a Vera, junto com outros militantes, ela acaba... É uma ação bem sucedida, que acaba conseguindo bastante dinheiro, uma significativa quantia. No livro está essa quantia, se não me engano, talvez fosse coisa de $100 mil, talvez, que na época era bastante coisa. E então chega um momento, principalmente ali, agosto, que a quantidade de dinheiro já era uma coisa que não era mais o objetivo principal. Mas na linha política da organização tinha uma outra coisa, que era a ação de propaganda armada. Era uma ação que deveria ser feita de forma armada, ou seja, uma ação ofensiva, mas uma ação que vinculasse o caráter de propaganda, que vinculasse a necessidade de fazer as pessoas saberem que aquelas ações não eram ações simplesmente de roubo de bancos, etc. e tal, mas que eram ações que tinham um objetivo maior, que era o objetivo de realizar a revolução. E a isso se acoplava a necessidade de libertar um dos grandes líderes da organização, um dos grandes líderes estudantis daquele momento, que era o Vladimir Palmeira, que havia sido preso no 30º Congresso da UNE em Biúna, em outubro de 68 passado. Havia uma pressão muito grande dentro da organização de libertar o Vladimir. E aliado a isso, havia essa necessidade de fazer uma ação que realmente mostrasse para a população que existiam grupos no Brasil que estavam tentando fazer a revolução, transformar o Brasil num outro país. E aí começa a se sedimentar na organização a ideia de fazer o que eles chamaram na época de captura ou rapto do embaixador norte-americano. Que é uma ação que, apesar de ter sido, e isso eu falo bastante no livro, foi uma ação chave para a organização, foi uma ação chave para o conjunto da esquerda armada brasileira e, como você disse muito bem, foi uma ação chave para a própria história brasileira daquele período. E por que eu acho que ela é uma ação chave primeiro para a organização e, no limite, para o conjunto da esquerda armada? Primeiro, pelo fato de que, até aquele momento, a dissidência comunista da Guanabara ela não era uma organização conhecida dos órgãos de repressão. Era uma organização praticamente completamente desconhecida, porque, enfim, até aquele momento a organização ela atuava de uma forma semi-clandestina. A atuação política corria sem grandes percalços ali. Então, e a partir do sequestro, ela passa a ser uma organização, uma das principais organizações políticas do cenário, né? Apesar dela ter sido um sucesso tático, incontestável, pelo fato de que ela conseguiu a libertação dos 15 presos políticos e conseguiu a divulgação do manifesto nos principais meios de comunicação brasileiros, então ela conseguiu conjugar os dois objetivos, que era a propaganda armada de um lado e a libertação do Vladimir e dos demais presos do outro. Ela, em alguma medida, ela é uma derrota estratégica. Porque a partir daquele momento, a repressão que já estava tomando um caráter mais centralizado, e aí o livro do Carlos Fico é um livro muito interessante que mostra isso, como a repressão ela começa a tomar um corpo mais centralizado e começa a agir de forma mais conjunta, que antes eram atuações mais dispersas. Além disso, a fúria repressiva do Estado ela aumenta de uma forma muito significativa. Porque há consequências diretas e logo em seguida, consequências legais diretas e logo seguidas ao sequestro. É o AI-13, que configura o banimento político, e a atualização da Lei de Segurança Nacional, que, se não me engano, o sequestro ele termina no dia 7, a atualização da Lei de Segurança Nacional é do dia 28 de setembro de 69, que aí ela institui, ela meio que acopla o Código Penal militar, se não me engano, à Lei de Segurança Nacional. Então ela institui a pena de morte para a maioria dos crimes políticos. Então
esses dois dispositivos legais mostram um pouco de como seria a repressão a partir daquele momento. É por isso que eu trato a ação como sucesso tático e um erro estratégico, porque em alguma medida isso fez com que avançasse ou estimulasse a repressão do Estado, e essa repressão veio de uma forma muito firme e que as organizações não estavam em alguma medida preparadas para revidar ou aguentar. Logo em seguida, por exemplo, o sequestro dia 7, pouco tempo depois, alguns militantes da ALN que fizeram ação em conjunto são presos, e o Jonas, que é o Virgílio Gomes da Silva, ele é logo assassinado. O Marighella vai ser assassinado no dia 4 de novembro de 69. Apesar de para o MR8 especificamente não ter tido consequências muito drásticas logo após o sequestro, com exceção da prisão do Cláudio Torres, que era um dirigente da organização, o ano seguinte, o ano de 70, já é um ano que a repressão ela é tão brutal que ela aprofunda o processo de marginalização social dos grupos de esquerda armada. Então, além da impossibilidade desses grupos de sensibilizarem os setores sociais que eles buscavam sensibilizar para realizar a Revolução Brasileira, a repressão ela ainda dificulta ainda mais. A clandestinidade se torna uma clandestinidade completamente rigorosa, e a partir daí fica cada vez mais difícil o contato, a mobilização desses setores sociais para encorpar as organizações e para finalmente atingir o objetivo principal, que era o objetivo estratégico, que era começar o desenvolvimento de uma guerrilha rural. Então eu acho que o sequestro ele é um momento chave, porque apesar de mostrar a disposição desses grupos, de mostrar de ter sido um sucesso momentâneo, ele foi uma derrota a longo prazo. Ele estimulou ou ele acelerou um processo, eu acho que acelerou talvez seja a melhor definição, ele acelerou um processo de desmantelamento das organizações, porque no limite a repressão associada com a dificuldade das organizações de construírem um projeto que sensibilizava as pessoas, eu acho que foi a conjunção desses dois fatores foi o que acarretou o fracasso desse projeto. O Gabeira, a gente falou do Gabeira, o Gabeira no livro dele, ele cita um diálogo que ele teve com o José Roberto Spigner, que foi o primeiro militante do MR8 a ser assassinado pelos órgãos de repressão. Ele comenta que eles se encontraram num ônibus enquanto estava acontecendo o sequestro, logo após o sequestro, e ele disse que o Zé Roberto olhou para ele e falou assim: eu estava vindo para cá e o taxista me disse que tem dois grupos de pessoas que ele mais admira no mundo. Um são os sequestradores do embaixador norte-americano e o outro são os cosmonautas. E aí ele ainda fala para o Gabeira: nós não somos os cosmonautas, somos. Em alguma medida era isso que eles acabaram se transformando a partir do sequestro, mas não só pela repressão do Estado. Eles se distanciaram completamente dos setores sociais que eles estavam vinculados, o movimento estudantil principalmente, entra num refluxo muito grande, mas esse projeto revolucionário ele não conseguiu sensibilizar, ele não conseguiu. E aí jogam outros fatores também, né? Joga o fator do milagre econômico. O milagre econômico começa a dar sinais claros de crescimento a partir de 69. Então tudo isso, a fúria repressiva do Estado, a impossibilidade de desenvolver um projeto que sensibilizasse e o crescimento econômico que dá claros sinais a partir de 70, eu acho que esses três fatores são, em alguma medida, assim, grosso modo, são o que explicam o fato desse projeto ter sucumbido. E eu acho que por isso que o sequestro joga um papel chave, porque ele, ao mesmo tempo que ele mostra a possibilidade, ele realça todas as fraquezas que o projeto tinha. Fiz a graduação em História na Universidade Estadual de Campinas. Eu entrei em 2010, me formei em 2014. E a partir daí, já na graduação, isso eu falo um pouquinho no prefácio do livro também, já na graduação eu sentia muito interesse em pesquisar sobre a esquerda armada brasileira e especificamente sobre o movimento revolucionário de outubro, né, que foi o que deu resultado na dissertação de mestrado e depois no livro. Então eu já tinha essa vontade, só que a Unicamp é um caso particular porque ela é muito focada em história social do trabalho e pouquíssimo focada em história das esquerdas brasileiras de modo geral. Então eu me deparei com esse problema de quem poderia me orientar no departamento de História
num possível projeto de pós-graduação, projeto de mestrado, né? Só que também na Unicamp tem um professor que é o Marcelo Ridente, no departamento de Sociologia, que assim, é um dos grandes expoentes nesse tema. E a gente começou a desenvolver algumas conversas iniciais, eu mostrei um esboço de projeto para ele, e ele achou interessante e me propôs que eu migrasse para a Sociologia. Então isso foi em 2015, eu escrevi o projeto efetivamente, e aí eu fui aprovado no processo seletivo, e aí eu comecei a desenvolver o projeto de pesquisa no Departamento de Sociologia. E do Departamento de Sociologia, eu fiquei exatamente 2 anos, foram 24 meses de pesquisa, cravados, e lá eu desenvolvi a dissertação, que foi sobre a trajetória dessa organização, que antes era a Dissidência Comunista da Guanabara, e depois ela muda de nome para Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Eu desenvolvi a trajetória dessa organização de 1969 a 1972, que é quando ela opta formalmente pela luta armada. E atualmente eu sou um pós-graduando da Universidade Federal Fluminense, onde eu estou desenvolvendo agora uma biografia de uma militante dessa organização, que é a Vera Silvia Magalhães.